Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula, hoje, 10 de agosto. A gente dá sequência, né, nesse assunto de gestão de risco, risk management. Na aula passada, do dia 5, a gente teve a oportunidade de fazer a ponte com o assunto antigo de gestão de carteira, com esse assunto de agora. E foi uma oportunidade muito interessante de explicar não só o fechamento dessa disciplina de Investimentos 1, como também uma oportunidade de explicar o que é que vem em Investimentos 2. E foi uma aula mais conceitual, introdutória, um pouco de contexto histórico, para familiarizar você com esse assunto de risk management, né? E o que importa nessa aula de hoje, já que a gente já tem uma noção de por que as inúmeras métricas de risco que a gente aprendeu são minimamente diferentes das métricas de gestão de risco, tá? Então, passa a ser importante a gente entrar na parte estatística da coisa, tá? E é nesse sentido que a gente tem essa aula de hoje. Uma aula, como vocês podem ver, uma aula diferente. Uma aula que não vai se basear em slides, por exemplo, nem a gente vai resolver exercícios. É uma aula de quadro, essencialmente de quadro. E aí, com os recursos computacionais que a gente tem hoje, talvez melhor do que eu ficar no quadro, não é? Seja simplesmente tirar uma foto do quadro e trabalhar com vocês, né? Com os recursos gráficos aqui que a gente tem. E talvez seja a melhor forma da gente ter uma aula mais quantitativa, né, como essa. Tá certo? Essa foto vai ficar disponível para vocês lá no SIGA, tá certo? E aí, em cima dela, essencialmente, que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Já estou aí partilhando com vocês essa foto desse nosso quadro, né? Para a gente poder fazer uma ponte com a aula passada, é interessante a gente começar pela definição de novo, tá? E aí a gente vai destrinchando essa definição. E naturalmente vai entrando na parte de modelagem. Vai ter muito ainda de questão da gente ficar fazendo sempre referência aos papers, tá? Porque a gente poderia dar essa aula baseada em uma única fórmula, mas seria muito pobre, porque a ciência vem evoluindo muito nesse sentido. Então, a gente vai, desde os primeiros modelos de gestão de risco, tá, até o modelo mais avançado, o estado da arte, por assim dizer, dizendo que não vai dar para esgotar todas as métricas de gestão de risco, mas vai dar para contextualizar bem, assim. Você vai ter toda a propriedade de ler qualquer paper em Risk Management e vai entender razoavelmente bem, né? Então, assim, a gente vai começar trabalhando por essa definição, tá? Lembrando também que a gente ainda tem mais 2 aulas disso aqui. Então, na próxima aula, a gente vai ter uma aula só de papers, e a última aula, a gente vai para o Excel, para o EasyFit e também para o eViews, para a gente poder colocar a mão na massa e gerar o que a gente quer, tá? Que são calcular essas métricas de risco, que podem ser estáticas ou não, tá certo? Então, nem todas as fórmulas exatamente que a gente vai usar estão aqui, nem caberia, ficaria muito poluído, muita informação na mesma aula, de forma que a aula do dia 17, que é uma aula que dá um fechamento sobre esse assunto de risk management, é uma aula que vai agregar diretamente nessa aula aqui, que a gente vai colocar umas fórmulas adicionais e vai direto para o Excel, tá bom? Muito bem. Então, eu vou aqui para outra tela para poder manipular aqui para você, tá? Então, vamos lá. Muito bem, muito bem.
Valet Risk, o valor em risco, né? Não confundir com a sigla VAR de vetor autorregressivo, né? Muito comum também nessa literatura econométrica, tá? Então, a definição, o Valet Risk é a maior perda que você pode esperar. E aí, quando a gente fala em perda, o valor que a gente vai achar é um valor negativo, tá? E aí, por ser um valor negativo, já é uma perda. Então, quando você fala uma perda de 15 milhões de dólares, ou uma perda de 2%, é porque você achou lá no teu modelinho menos 15 milhões ou menos 2%, tá? Muito bem. Então, é a maior perda, como já está aqui, ó, pode ser em percentual ou em unidade monetária, tá? É uma perda esperada, não é uma perda que você possa, com 100% de certeza, dizer, até porque a gente vai associá-la a um nível de confiança, por isso que ela é esperada, tá? E não é que essa seja a perda esperada, é a maior perda. É o que pior deve acontecer, ou pode acontecer, com determinado nível de confiança, tá? Então, é tipo um pior cenário. Óbvio que no dia seguinte você pode, inclusive, ter um ganho esperado, que é o que é razoável, né? Então, é a maior perda esperada em percentual ou em unidade monetária, tá? Em um determinado horizonte de tempo, a gente vai ver na aula do dia 17 como é que a gente manipula isso aqui, apesar de que eu já posso até colocar aqui também, é bem simples, tá? Dado um nível de confiança. Pronto. Esses elementos aqui são todos muito importantes, tá? O horizonte de tempo, o nível de confiança, e se você quer, digamos assim, trabalhar com percentual ou unidade monetária. Com relação a percentual ou unidade monetária, o meu entendimento é o seguinte, vai depender da sua série original. Se você está trabalhando com balanços contábeis e as suas rubricas são todas expressas em unidade monetária, tudo bem que você faça todo o seu modelo de gestão de risco a partir daí, tá? Agora, se você está lidando com séries de ativos financeiros e eles já estão expressos ou podem ser expressos em percentuais, por se tratar de retorno, né, variação de preço, como essa série tem propriedades estatísticas mais adequadas, mais interessantes, eu sugeriria que a gente mantivesse isso, tá? Porque a gente vai ver que até calcular, às vezes, uma média, um desvio de um preço pode não ser tão adequado. E fazer isso para retorno é muito tranquilo, é muito adequado, estatisticamente falando. Imagina quando a gente entrar na parte um pouquinho mais econométrica, que exige, por exemplo, estacionariedade ou não, comportamento não explosivo da série, tá? Então, assim, se possível, trabalhar com os dados percentuais pode ser melhor. E aí, é claro, uma perda que você estima, por exemplo, em 2%, se tua carteira tem 100 mil reais, estamos falando de uma perda de 2 mil reais. Então, quem tem a perda em percentual vai ter em unidade monetária, tá bom? Muito bem. Com relação ao horizonte de tempo e o nível de confiança, a gente já pode entrar aqui nesse aspecto de Basileia ou de Risk Metrics, tá? Vamos lá. A gente viu um pouco, né, na aula passada, essa questão dos acordos de Basileia, né? Finalzinho da década de 80, implementando o começo da década de 90, já estamos aí no processo de implementação de Basileia 3. Pois bem, lá, é óbvio que essa coisa vai mudando, mas eles sugerem que você fique fazendo esse monitoramento, com update, claro, diário, né? É uma janela móvel, você pode, por exemplo, estar se baseando em um ano de observação, surgiu um dado novo, fechou mais um dia, você insere esse novo dia e exclui o primeiro dia da tua amostra, né? Então, você está sempre com uma janela móvel
E aí você pode projetar o que pior pode acontecer com o teu portfólio, com a tua carteira, um dia para frente, já que tua série é diária, ou 2 dias, 3 dias, o que quer que seja. O padrão de Basileia é que você projete o que pior pode acontecer 10 dias para frente. Tá? No padrão aqui, Risk Metrics, você colocaria só um dia para frente. Paulo, e por que eu não consigo projetar o que pior pode acontecer com uma posição minha, uma carteira que eu sou gestor dela? Por que eu não posso fazer isso 30 dias para frente? Você pode fazer o infinito para frente. Isso não é um problema. Só que, teoricamente, intuitivamente, não é tão interessante. E o ponto é que, se você ficar olhando de acordo com Basileia para 10 dias para frente, é um horizonte muito bom. E que a cada dia você pode novamente jogar 10 dias para frente. Óbvio, né? É um período interessante para você reagir. Nem é um período demasiadamente longo, nem é tão curto. Porque perceba que, se você joga um horizonte muito longo para frente, desculpa, estou um pouco alérgico hoje aqui. Se você joga um horizonte muito longo para frente, uma premissa que está por trás aqui de qualquer outro modelo é você dá você congela a tua amostra, né? Então, você congelou hoje, dia 10 de agosto. Para projetar o que vai acontecer dia 11 de agosto, olha, tranquilo, né? Se não houver nenhum fato estrutural não previsto pelo modelo, você tem tudo para ter um dia dentro dos limites que você sugeriu. Quando você projeta 10 dias para frente, há a incerteza de 10 dias. São 10 dias em que nada estrutural pode acontecer. Porque se acontecer algo que não foi previsto pelo modelo, estou falando de choquezinho, estou falando de algo estrutural, uma guerra, um negócio, enfim, uma crise forte, de grandes proporções, não prevista. A probabilidade disso acontecer em 10 dias é maior do que acontecer em um dia. Imagina que você quer usar 1 ano de dados para projetar 1 ano para frente. Querido, em 1 ano muita coisa pode acontecer, inclusive uma pandemia. E aí o modelo não estava prevendo isso. Logo, tem pouca validade. Então, é melhor que você projete 10 dias e fique a cada dia atualizando a tua série, jogando sempre o radar para 10 dias. Com relação ao nível de confiança, a gente vai perceber aqui no gráfico logo mais, que quanto maior o nível de confiança, mais esse teu resultado vai ser preciso. Óbvio, né? Mais um clichê. Muito bem. Mas aí há um bom senso. O padrão dessa literatura de usar, no caso do Risk Metrics, 95%, e no caso de Basileia, 99%, é porque o complementar disso aqui, né? O complementar disso aqui vai dar o quê? No caso de 99%, 1%, que é uma significância clássica em estatística. E o complementar de 95% vai dar 5%. Muito bem. A gente vai já entender por que esse complementar é importante. O ponto é que não adianta muito você chegar para o teu chefe, por exemplo, e dizer, chefe, olha, nós temos aqui uma carteira, né? E o que pior pode acontecer com ela, chefe, com 100% de certeza, é a gente perder tudo amanhã. Ou seja, uma perda de 100%. Ou seja, um retorno de menos 100%. É certeza, chefe. Isso é o que pior pode acontecer. De que vale essa informação? Sinceramente, eu acho que de nada. Então, assim, não é uma questão de você ter certeza absoluta. Porque aí você vai para um cenário extremo, que é verdade para qualquer ativo financeiro, para qualquer caso. Exceto derivativo, né? Então, assim, é você zerar toda a posição, perder tudo que você tem. Então, assim, o que importa é você chegar para o teu chefe e dizer, olha, com um nível de 95% de confiança, eu acho que o que pior pode acontecer com a gente amanhã é a gente registrar menos 2,3% na nossa carteira. É uma perda, claro, é uma perda razoável, não é nenhum cenário catastrófico, e eu estou lhe dizendo isso, chefe, com 95% de confiança.
Paulo, eu quero um cenário mais criterioso. Tá bom. Ou quero seguir Basileia. Olha, com 99% de confiança, é quase 100%, você vai projetar uma perda maior esperada, que tem que ser maior do que a de 95%. Porque você está dando um resultado com mais precisão. É um cenário ainda mais pessimista, porque você está dando com mais confiança. Então, você vai chegar para o teu chefe e vai dizer, olha, com 99% de confiança, praticamente sem chefe. Eu acho que o pior pode acontecer com a gente é a nossa carteira cair 2,9% amanhã. Com 95% deve cair no máximo 2,3%, com 99% de confiança cairia 2,9%. Pronto, é um resultado razoável. Teu chefe pode fazer uma provisão, pode fazer algumas regrinhas que a gente vai ver do quanto ele teria que satisfazer em termos de Basileia e por aí vai. Tá? Então, nós temos aí esses 2 níveis de confiança e esses 2 intervalos. Isso é muito clássico nessa literatura. Sugiro que a gente não invente muito, não. Tá? Você vai fazer um trabalho, vai fazer um paper. Sinceramente, eu não sairia desses números. E, enfim, ou um ou outro. Tá? Ou 95 com um dia, ou 99 com 10 dias. Muito bem. Ok, Paulo, entendi a definição, relembrei a aula de ontem. Vamos para este gráfico aqui maravilhoso. Eu vou até dar um zoom aqui nesse gráfico, tá? Vamos ver se vai dar certo. Olha que maravilha. Joia. Qual é o meu ponto aqui? O ponto é o seguinte. A gente poderia chegar, como a gente comentou na aula de ontem, e dizer assim, olha, eu peguei a minha série com 260 observações, coloquei, esquecendo o aspecto do tempo, coloquei do pior resultado para o melhor, e percebi que se eu pegar ali a 13ª observação, 13 de 260 significa 5%, eu percebi, portanto, Paulo, que ela funciona como um threshold. 5% das observações foram piores do que aquela, 95% melhor. Eu já teria um value risk não paramétrico, 95% de confiança, um dia para frente. É verdade. É uma ponta de padeiro que você pode sempre fazer muito rapidamente. Acontece que ali você usou a tua amostra e não explorou as propriedades populacionais que poderiam advir dessa amostra. Então, em vez de você trabalhar com histograma ou simplesmente com a ordem crescente ou decrescente da tua amostra, você pode sair dela e tentar explorar as características populacionais. Estatisticamente falando, você sai do histograma, aquele gráficozinho de barras, que eu não coloquei aqui porque iria poluir, não é? Mas seria algo do tipo aqui assim, né? Aquele gráficozinho aqui assim, né? Tá. Muito bem. E todas essas barras aqui são amostrais, é o histograma. E o populacional, essa curva que fita, né, por cima, tenta fitar da melhor forma. Muito bem, vamos apagar esse histograma muito mal feito aqui, até porque ele não nos interessa muito. E vamos novamente dar um zoom no gráfico aqui. Muito bem. Então, vamos lá. O ponto aqui é o seguinte. Vamos lá. Quando você está olhando para essa curva, então você já está explorando aspectos populacionais, porque você está tentando fazer uso da distribuição de probabilidade, função de distribuição de probabilidade, né? Ou como está escrito aqui em cima em inglês, Probability Distribution Function, a PDF, né? Isso vai ser muito comum nessa literatura, o termo PDF, tá? Que a gente sabe que é uma funçãozinha, né? Normalmente com Fzinho minúsculo,
Aqui você tem o Rzinho, porque a gente está raciocinando que a nossa variável aleatória é retorno. E aqui, esse símbolo aqui é o vetor de parâmetros dessa distribuição de probabilidade. Se tem parâmetros, estamos diante, então, de uma abordagem paramétrica, né? Simples assim. Ah, ótimo. Muito bem. Pronto. O ponto é, fazendo paralelo com a abordagem não paramétrica, né? Aquela coisa bem simples. Eu quero um número tal que eu separe 95%, por exemplo, de confiança, né? 95% das observações acima dele, 5% das observações abaixo. Você pode fazer isso na ordem decrescente, explorando o aspecto amostral, ou populacional, através da área que fica embaixo da tua PDF. A área que fica embaixo da tua PDF, ela soma 100%, né? Muito bem. Então, o que é que a gente quer aqui? Olha, vamos definir um nível de confiança. Aqui, sem perda de generalidade, tá? Vamos botar 95%. Então, toda essa área aqui, limitada de vermelho, né? E preenchimento branco aqui, embaixo da PDF, é o nível de confiança. No nosso caso aqui, 95%. Para somar com 100%, é óbvio que essa área verde, que eu posso claramente chamar de 1 menos C, ou 100% menos C. Se C for 95%, essa área verde é 5%, tá? Perfeito. O que é que eu tenho aqui? Olha, Paulo, me parece claramente que você já descobriu o que a gente chama de Value at Risk, com um nível de confiança 100%, tá? Aqui eu nem precisaria fixar em 95%, aqui está bem genérico. A gente vai já entender por que esse é o Value at Risk absoluto, como a literatura gosta de dizer. É o Value at Risk mais conhecido, mais usado, mais do que o outro, que é o relativo, tá bom? E simplesmente quer dizer aqui, esse R crítico, ele é tal que 5% das observações estão à sua esquerda e 95% à sua direita, se o nível de confiança for 95%, ou, se o nível de confiança for 99%, 99% à sua direita, 1% à sua esquerda. Então, esse R asterisco, e aí eu coloco sempre o Czinho embaixo, porque ele depende do nível de confiança, tá? O nível de confiança é uma variável endógena que você escolhe, tá? Então, assim, você define esse nível de confiança, 95 a 99, e o resultado passa a depender disso aí, né? Por um lado, ele é endógeno, porque você escolhe, e depois ele passa a ser um primitivo, né? Assim. Muito bem. E aí a gente chama isso de Value at Risk, com nível de confiança 100% absoluto. Simples assim, simples assim. É normal que ele esteja na cauda da esquerda? Óbvio, né? Não tem como ser diferente, né? É normal que ele seja negativo? Pode até não ser, se você tiver uma distribuição tão degenerada que só tenha ganhos, por exemplo, só registre valores positivos, enfim. Mas em condições normais, sim, vai ser um valor negativo, portanto, vai estar à esquerda do zero. Aqui o zero. O VAR, com esse mesmo nível de confiança, que a gente chama de relativo, não agora somente esse Rzinho. Tá? Mas a distância dele, tá vendo? Até a média. Então, isso aqui é o valor esperado da tua distribuição, o teu retorno esperado. Normalmente, o retorno esperado é positivo, mas pode não ser também, não é nenhuma patologia nesse caso. O ponto é, o VAR absoluto é o valor do R crítico e ponto final. Logo, é a distância dele para o zero. Menos 2,3%, por exemplo. A distância dele para o zero é 2,3%. Muito bem. E o VAR relativo? É a perda esperada em relação ao que seria o ganho esperado.
Por isso que é relativo ao ganho esperado. Então, só como exemplo, mais uma vez, VAR absoluto a 95%, menos 2,3% de perda. Pá, esse é o VAR absoluto. Ah, mas a gente esperava ganhar 0,2%. Olha, a gente esperava ganhar 0,2% amanhã. Então, a distância de menos 2,3 até o 0,2 positivo passa a ser uma distância de 2,5. Então, o VAR relativo seria uma perda em relação ao que era para ser o ganho esperado, uma perda de 2,5%. O VAR absoluto, uma perda de 2,3%. Tá? Existe uma família Valet Risk, como a gente chama. Nessa família Valet Risk, existem extensões, tá? Que se mostram mais adequadas ou por satisfazerem aquelas propriedades estatísticas daquele paper que a gente citou ontem na nossa apresentação, ontem não, né? Na aula anterior, do Artsnet et al. 99, ou porque são métricas mais refinadas, ou são métricas que sofrem menos violações. Com relação a essa questão de violação, é algo que ainda não está no quadro, mas vai ser objeto de estudo quando a gente for apresentar os papers para vocês na aula que vem, assim como na aula que a gente vai lidar com o Excel, que é o seguinte: olha, Paulo, você me falou que o que pior pode acontecer amanhã é uma perda de 2,3% com um nível de confiança 95%. No dia seguinte, o meu chefe me faz a mesma pergunta e eu dou outra resposta. E assim o meu chefe faz esse experimento comigo durante 100 dias consecutivos. A cada dia ele me pergunta o que é que pior pode acontecer no dia seguinte. Muito bem. Se eu sempre digo para ele que o que eu estou dizendo para ele tem 95% de ser correto, e eu digo que é o que pior pode acontecer, com 95% de confiança, se a gente repetir esse experimento por 100 dias consecutivos, uma forma de você saber se o que eu estou dizendo para ele é bom ou não, a forma mais básica é, rapaz, em 100 dias, se toda a vida eu digo para ele que o que pior pode acontecer com 95% de confiança é uma determinada perda máxima, daqui a 100 dias ele tem como testar se o que eu estou oferecendo para ele é minimamente razoavelmente bom. Por quê? Basta ele saber se eu errei mais de 5% das vezes. O errar aqui significa um determinado dia, eu disse que o que pior poderia acontecer seria uma perda de 1,9%, e naquele dia ocorreu uma perda maior do que 1,9%. Isso é errar. Isso é ser violado. Ocorreu uma violação. Do pior cenário que eu previa, ele foi violado. Isso não é o fim do mundo. E deve acontecer em aproximadamente até 5% das vezes. Porque eu estou dando resultado para ele com 95% de confiança. Então, é normal que eu erre em 5% das vezes. Então, em 5 dias, numa amostra de 100 dias que ele ficou fazendo experimento comigo, é possível que eu erre e haja uma perda pior do que a que eu previ em 5 dos 10 dias, em até 5 dos 10 dias. Se acontecer mais do que isso, me parece que o meu modelo não é tão bom assim. A gente vai ver aqui possíveis extensões que podem fazer isso ficar mais refinado e eu passar a errar menos, tá? E é nesse sentido que a literatura vai avançando. Não é um refinamento só para tornar aquela métrica mais bonita, mais teórica, ou teoricamente apenas satisfazer as propriedades que o Artsnet et al. 99 tanto pedem, que a literatura tanto gosta. Na prática, ter menos violações. E isso a gente vai fazer através de uma coisa que a gente chama de backtesting. Muito bem. Esse é um ponto, né? A gente vai ver também no backtesting, já antecipando um pouco, que o cara poderia chegar e dizer, rapaz, tem uma forma de eu não ter o meu resultado violado. Eu dizer que vai cair todo dia 15%.
Cara, 15% é uma perda suntuosa. Historicamente, talvez nunca tenha acontecido num dia, na bolsa, por exemplo. E aí você se vê perguntando, mas para que essa informação é tão útil? É um resultado tão pessimista? É tão útil quanto o cara dizer que o que pior pode acontecer é cair 100%. Isso não tem muita validade. Isso, para efeito de Basileia, vai quebrar a minha tesouraria. Então, assim, é interessante que você dê uma perda máxima com critério, que nem seja baixa demais, porque ela vai acabar sendo violada muitas vezes, e nem seja grande demais, porque ela é tão conservadora que, primeiro, ela vai prejudicar a tesouraria, porque vai permitir que a tesouraria se alavanque muito pouco, e depois ela é inútil. É inútil, de tão clichê que ela é. Então, a gente também vai medir se uma métrica é boa pelo excesso de conservadorismo dela. Não é só se ela fura ou não fura, se ela é violada ou não é violada. Como também a gente vai pegar os desvios daquele pior cenário a cada dia em relação ao que de fato aconteceu. Se foi violado ou não, e essa distância, tá? Seja quando é violado, seja quando não é violado. Então, a gente quer trabalhar com excesso de conservadorismo ou excesso de ousadia. Tudo isso a gente vai analisar quando a gente calcular um Value at Risk, para a gente definir espontaneamente qual é a métrica que mais nos agrada. Tá? Então, é nesse sentido da evolução das métricas de Value at Risk que surgiu, digamos assim, essa família que explora a cauda. Está vendo aqui? Só essa cauda aqui de área verde. Então, você definiu o R crítico, que é o Value at Risk absoluto, a 95%. Essa cauda tem 5%. Vamos destrinchar o que é que está dentro dessa área, dessa cauda da esquerda. E aí surge um conceito muito utilizado, inclusive por Basileia, mais atualmente, né? Que é o tal do Conditional Value at Risk. Pode ter outros nomes ou pequenas variações, tá? O Conditional Value at Risk, o Value at Risk condicional. Condicionado ao quê? Ao fato que eu já estou na cauda. Então, o que é que vai acontecer? Você vai tirar a média da cauda. Simples assim. Eu vou escolher aqui, portanto, eu vou escolher aqui o valor médio ao longo dessa cauda, até aqui a cauda, né? Ela vai até o infinito, tá? Eu vou escolher um valor médio, tá? Ele bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Pá! Ao que eu estou na cauda. Ou seja, quando eu achar esse R2 asterisco, significa que metade das observações, tá certo, da cauda estão para um lado, metade estão para o outro. Não é bem metade das observações, porque isso é um conceito de mediana, né? Não é bem isso. O conceito de média, propriamente dito, eu vou distribuir a área, né? Metade da área verde está para um lado, metade da área verde está para o outro lado, né? Sendo mais preciso. Muito bem. Então, é esse o meu ponto. Esse R2 asterisco, portanto, voltando aqui a dar um zoom, esse R2 asterisco aqui, ele divide a área, metade da área está para cá, metade da área está para cá. E a gente chama isso de Conditional Value at Risk, que é uma métrica absoluta. Então, suponha que aqui deu 4%. Pronto. Menos 4%, né? Menos 4% é o Conditional Value at Risk, que é uma métrica absoluta. E se eu quisesse o conceito dela relativo? Seria relativo à média. E aí tá aqui, ó. Eu pego a distância dele, ó. Deixa eu mais uma vez usar aqui, ó. Eu vou pegar a distância dele, ó, até a média. Tá aqui a média, né? A média, vamos esperar, tá aqui ele, tá? Eu vou pegar essa distância. Então, ele absoluto é a distância dele em relação ao zero, óbvio. Ele relativo é a distância dele em relação ao valor esperado, do mesmo jeito que a gente tinha com o Value at Risk absoluto e relativo. Tá bom? Muito bem.
Esse conditional volatility risk relativo, a gente costuma dar o nome de expected tail loss, tá? Há também pequenas variações desse conceito, que é o que Basileia tem utilizado mais recentemente, que é o expected shortfall, tá? Mas, basicamente, é isso que a gente precisa saber. Achar o R crítico, tal que você separa a grande área embaixo da PDF, à direita e à esquerda, à direita o teu nível de confiança, à esquerda o teu 5% ou o teu 1%, e trabalhar com essa cauda, tá certo? Basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Mas aí fica claro, de cara, uma coisa, né? A gente precisa estudar muitíssimo bem esse cara bem aqui, né? O que é que a gente precisa caprichar? Já deve ter ficado nítido para você nesse momento. A gente precisa desse cara aqui. Probability Distribution Function, o PDF, ou função de distribuição de probabilidade. Por quê, Paulo? Rapaz, porque se você tiver com o PDF errado, ou com o PDF não muito adequado, você está lidando com uma curva não muito adequada, que não fita bem os seus dados. E aí? Querido, se o segredo do negócio é a área debaixo da curva, se você estiver trabalhando com a curva errada, o teu volatility risk está muito comprometido. Tá bom? Muito bem. Então, vamos apagar aqui. E aí, vamos para esse segundo lado do quadro. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, né? A gente vai ver, tá? Na aula do dia 17, exemplos de distribuição de probabilidade na prática, assim como na aula que vem também, quando a gente chegar nos papers. E essa aula do dia 17 vai ser fundamental, porque a gente vai usar softwares que identificam uma boa distribuição de probabilidade e vai fazer isso para uma série atualizada de bolsa, tá certo? Então, vai ser um estudo, assim, bem atual, tá bom? Muito bem. Vamos lá, né? Eu vou ter como matéria-prima, como insumo, a minha série temporal de retorno, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Essa aqui é a minha base de dados. Uma série RT, em que T vai de 1 até T maiúsculo. Padrão dessa literatura, 260 observações diárias, né? Um ano. E esse RT segue uma distribuição de probabilidade aqui, Fzinho, né? Aqui ela. Então, aqui o vetor de parâmetros dela, né? Muito bem. Ótimo. Quem tem uma distribuição de probabilidade, F minúsculo, tem a F maiúsculo. A F maiúsculo, aqui ela, né? É o que a gente chama de CDF, né? Cumulative Distribution Function. Ora. O que é a CDF? A CDF é uma curva, tá? Que vai acumular a probabilidade embaixo dela. E ela é interessante porque ela vai dar exatamente o que a gente precisa. Através da F minúscula aqui, só através dela, pura e simples, eu não consigo extrair esse R crítico que eu quero bem aqui. Temos dificuldade para isso? Temos dificuldade. Mas, através da F maiúsculo, não temos essa dificuldade. Não temos. Então vamos lá. Vamos apagar tudo aqui. Joia. Essa F minúsculo,
que é a distribuição de probabilidade, que é a mais conhecida, né? Para você achar F maiúsculo é muito tranquila. Eu não diria tanto em termos de abrir conta, mas é tranquila porque a maioria dos softwares dão uma e dão a outra, tá? E aí o ponto é, Paulo, o que a gente quer é o seguinte, olha, eu vou chegar para a minha F maiúscula, a CDF, né? E vou tentar entendê-la melhor. O que ela me dá, Paulo? Olha, a CDF, ela vai dar para você o que seria análogo ao que a PDF vai te dar no seguinte sentido. Eu poderia pedir na PDF, olha, qual é a probabilidade de eu achar um resultado entre menos infinito, no suporte aqui da minha distribuição, até o R crítico. Então, eu peço, olha, qual é a probabilidade de eu achar um resultado de menos infinito até esse R crítico aqui, R estrela? Aí ele dá uma área de 5%. Esse R crítico era o que eu queria. No caso, eu já vou achar isso de maneira mais simplificada na distribuição acumulada. Na distribuição acumulada, basta eu chegar e dizer qual é a probabilidade, ou a área, à esquerda, que é o que nos interessa. A área à esquerda, se eu colocasse aqui o R asterisco aqui, né? Deixa eu pegar aqui, um lápis aqui. Se eu botar um asterisco bem aqui assim, ó, e colocar um Czinho bem aqui, ó, pronto. Isso aqui vai ser igual a 1 menos o C. Certo? Ou seja, quando eu estiver diante da acumulada, e eu colocar aqui, olha, qual é a área à esquerda do R asterisco? Rapaz, a área à esquerda do R asterisco. Olha, é um R asterisco que está associado ao nível de confiança C. Logo, C é a área à direita, 1 menos C é a área à esquerda. É exatamente isso que a CDF vai me dar. 1 menos C. Tá certo? Vamos apagar aqui, porque ficou, né, bem feio aqui o negócio. Muito bem. Mas, Paulo, ora, eu não quero que a CDF me dê a área. Eu já sei qual é a área que eu quero. Eu quero 1% à esquerda. Eu quero R crítico com 99% de confiança. É isso que eu quero. Eu quero que ele me diga qual é esse R crítico, tal que 1% está à esquerda e 99% à direita. Então, é só você trabalhar com a inversa da função acumulada de probabilidade, que se chama função quantílica. É a F menos 1. Está ela bem aqui, ó. F menos 1. Então, a inversa da Cumulative Distribution Function, que é a quantílica, ela vai me dar o R crítico de cara. E eis aqui, portanto, a contribuição mais importante até o momento, a fórmula que você não pode, de forma alguma, esquecer. Pronto. Está aqui ela. Ou seja, o Value Risk absoluto, com nível de confiança 100%, aqui eu nem estou entrando muito em detalhe no ΔT, e quando eu não entro em detalhe é porque o ΔT é igual a 1 dia, tá? É simplesmente dado por isso aqui, ó. A inversa da cumulativa, ou seja, a quantílica, e aí aqui dentro eu coloco para ela 1 menos C%. Eu digo para ela, se a confiança for 99, 1 menos C, 1%, né? Vem comigo então. Eu digo para ela bem aqui assim, ó. Quantílica, 1%. Qual é o resultado tal que separa 1% à esquerda, 99% à direita? E ela vai me dar esse R crítico aqui. E ele é exatamente o Value Risk. Fim de papo. Simples assim. Tá? Então, aqui deixa mais claro por que é importante estar trabalhando com a função de distribuição de probabilidade adequada. Porque se ela for errada, a acumulativa dela também vai ser errada. Tá? Muito bem.
Paulo, então beleza. Basta eu achar CDF, inverter, colocar lá CDF. Qual é o retorno que separa 1,99 ou qual é o retorno que separa 5,95? É isso? É isso. Maravilha. Aí, eis a evolução da ciência. Por que a primeira distribuição usada, muito provavelmente, foi a normal? Ou distribuição gaussiana, em homenagem ao matemático Gauss, né? Olha, desde 1738, que essa contribuição do De Moivre aqui, que é uma curva em formato de sino, ele não chega a formalizar a equação da normal, mas vende as propriedades de uma distribuição em formato de sino muito bonita, muito útil para explicar diversos fenômenos em diversas ciências, simétrica, enfim, cheio de propriedades interessantes. E aquilo brilhou os olhos de muitos cientistas em várias áreas. Muito provavelmente, por essa razão, eu ouso inferir que a normal vem sendo usada para tantos fins na ciência financeira e econômica. Enfim, vamos começar por ela, a gente vai entender vantagens e desvantagens e depois a gente vai permitir evoluir, né? Então, vamos assumir aqui que a minha série de retorno siga uma normal. A gente sabe que uma normal tem como parâmetros mi e sigma, a média e o desvio padrão. Isso é uma propriedade muito desejável da distribuição normal. Ótimo. Neste caso, a gente tem lá a equação de distribuição de probabilidade de uma normal e tem a acumulada dela, um negócio bem grande. Legal. O que é que nos interessa? A inversa da acumulada. A quantílica da normal. A quantílica gaussiana. Então, muito bem. Vou dar um zoom aqui, porque essa equação é super importante. Tá? Aqui é Value Risk absoluto, um dia só para frente, nível de confiança C, e aqui em cima eu coloquei G e U. G de Gaussian, de gaussiana, é através de uma normal que a gente está calculando esse Value Risk, e U de unconditional, tá? Incondicional. Muito bem. Isso aqui, portanto, é a Cumulative Distribution Function da gaussiana, aqui a inversa dela, aqui eu coloco um menos C, que pode ser 1% ou 5%, os parâmetros são mi e sigma, e eis que, milagrosamente, aparece uma função super simples, envolvendo o quê? Os parâmetros. Então, toda vida que você for na quantílica, tem que aparecer os parâmetros da PDF original. Os parâmetros da PDF original, eles aparecem na CDF e aparecem na quantílica. Não pode mudar os parâmetros. Pode até sumir um parâmetro. Não sei se é o caso. Mas não pode aparecer um parâmetro novo, tá? Então, assim, vão aparecer os parâmetros da PDF, que no caso da normal é o mi e o sigma, e vai aparecer algum número mágico, ou números mágicos, que vão estar associados necessariamente ao nível de confiança. Porque se você muda o nível de confiança, muda a tua resposta. Então, no caso da normal, é a média menos um alfa que multiplica sigma. Simples assim? É. Esse alfa está com o subscrito Czinho aqui embaixo. O que é que isso quer dizer? Esse alfa é o cara que depende do nível de confiança. Se for um nível de confiança de 95%, o que é que a gente vai ter? Média menos 1,64485, que multiplica o desvio. Se o nível de confiança for 99%, média menos 2,32630 vezes o desvio. Simples. Ridículo de simples. Então, você já tem um Value Risk que é muito melhor do que aquele de pegar o histograma e dividir 95 para um lado e 5 para o outro. Primeiro, já é paramétrico. Já faz uso de uma estatística. O grande ponto é saber se essa distribuição que tu usou é a melhor ou não. Eis o problema. Porque se não for, qual é o ponto? Quando você calcula o Value Risk não paramétrico, é muito simples. Não tem quase premissa, né? Você não está assumindo nenhuma distribuição de probabilidade. Mas é tão simples que também me sugere que não seja tão útil. Aí, o ponto é, então vamos assumir uma premissa, vamos assumir uma distribuição de probabilidade, vamos entrar no mundo paramétrico. Aí, se você faz uma premissa errada, isso pode ser
tão grave quanto calcular um Volatility Risk não paramétrico. Eu não sei o que é pior, não assumir uma premissa ou usar uma premissa errada, uma discussão, enfim, né? Mas o ponto é um Volatility Risk paramétrico já minimamente decente. Muito bem. O problema é que, de tão simples e tão boazinha essa fórmula, o que a gente vai ver é que ela tem um problema, pode ter um problema. Ela assume que o teu retorno é normal. E o mundo, em finanças, não é normal. Em outras ciências inferiores a finanças, todas as demais, né? Finanças é a ciência mais linda do mundo. Em todas as demais, pode ser que a distribuição normal resolva. Mas finanças, não. Finanças não é para amadores, né? Então, o que é que a gente percebe? Que o mundo financeiro é não gaussiano. Então, seja pela leptokurtose, que quer dizer o quê? Caudas muito pesadas, que se for da esquerda quer dizer o quê? Resultados extremamente pessimistas, que ocorrem com muito mais frequência do que em outras ciências que não seja financeira. O fato de que os retornos costumam ser assimétricos, e a normal não permite isso. A normal permite uma kurtose igual a 3, caudas que não são muito pesadas, nem muito magrinhas, e comportamento simétrico. O que a gente vai ver é que os retornos são assimétricos e costumam ter caudas pesadas, kurtoses acima de 3. Mas isso não é exatamente uma novidade. Talvez uma das primeiras contribuições tenha sido do Levy, em 25, faz quase um século. As contribuições de Mandelbrot e Fama já na literatura de eficiência de mercado mostram ou deixam muito claro que, olha, parece que os retornos não seguem uma normal. Essa literatura é importante para você citar no trabalho, mas você precisa checar para cada variável que você esteja mensurando. Tu pode estar gerindo uma carteira que, num determinado período, tinha uma normal fitando bem, e você percebeu que um mês depois, mudando a tua janela móvel, a normal deixou de ser uma distribuição adequada. E como é que você faz isso? Existem existem modelos, né, técnicas para você fazer, algumas. Aqui eu mais uso constantemente, é o testezinho de Shark e Bera, de 81. Então, tu pega lá a tua série, a gente vai fazer isso na aula do dia 17, você coloca lá o Shark Bera e percebe se é normal ou se não é, tá? Assim, se a hipótese nula de normalidade é rejeitada ou não rejeitada. Muito provavelmente vai ser, tá? É difícil você ter uma série de retorno normal. Em não sendo normal, precisamos achar uma distribuição que fite os dados. É aqui onde entra o mundo real, tá? O mundo real é o seguinte, acho que dá para ver, né? Legal. Aqui a gente vai finalizando esse nosso bate-papo de hoje, que vai te permitir ficar curioso e entender os papers da próxima aula e vai te permitir fazer tudo no Excel, no EasyFit e no eViews na aula do dia 17. O mundo real, eu vou caracterizá-lo pelas contribuições que foram surgindo na literatura. Longe de exaurir todas, seria impossível. Mas as que vão contar uma historinha muito interessante para a gente. O mundo real, talvez uma das primeiras contribuições, nem tenha sido chegar e dizer, olha, rapaz, em vez de trabalhar com Volatility Risk, vamos trabalhar com Conditional Volatility Risk, que é o que, por exemplo, o Basileia faz. Sinceramente, se a PDF está errada, o R asterisco ou o R2 asterisco, para mim, estão comprometidos. Não adianta uma mira muito boa numa arma errada. Não adianta refinar demais a métrica se a PDF não é adequada. Então, o primeiro ponto é a PDF. Sem ela não tem acumulada, sem a acumulada não tem a quantílica, sem a quantílica, como é que você explora isso? Através das características populacionais. Não explora. Então, aí tem uma contribuição muito extensa. Eu acho que esses papers aqui são muito bons, do Hu e White, 98, do Vaughan, 2002, Klein Fisher,
2003, e eles dizem, olha, eu vou trabalhar aqui com determinadas séries de retornos de ativos financeiros, descubro qual é a melhor PDF e exploro o Value at Risk a partir disso aí. Tem outros papers que a gente vai ver que comparam os benefícios de usar uma distribuição ou outra, tá? E, basicamente, esses caras aí, há mais de 20 anos, sugerem que, cara, o mundo não é gaussiano, por que insistir nessa premissa? Vai comprometer tudo. Vamos tirar essa hipótese, esse cavalo de Troia, essa distribuição normal, e vamos para F, para a distribuição de probabilidade best fitting. Então, aqui agora, ó, eu estou com esse BF aqui minúsculo, de best fitting PDF. Isso podia ser complicado há algumas décadas, hoje não é mais. Uma sugestão de software matemático, estatístico, que você tem um free trial por 30 dias, é o EasyFit, tá? Ele tem layout parecido com o do Excel, super simples. Existem outros, claro, também no mercado. A gente vai usá-lo nessa versão free trial, que aí você pode baixar e durante 30 dias ter essa ferramenta super importante na tua mão. O que ele vai fazer, a partir dos teus dados, do histograma, ele vai ver a curvinha que melhor se adapta. A curvinha que tenta tocar nas partes de cima do histograma com melhor fitting, né? Gerando menos erro. Tá? Então, ele vai realmente tentar, sabe, achar a curva. Quando ele acha a curva, ele faz isso a partir de um grid de mais de 60 distribuições de probabilidade. Então, ele diz qual é a distribuição e diz os valores dos parâmetros. Porque uma normal, se você sair mudando nos valores, continua o formato de sino. Mas pode ser um sino mais puxado para cima, um sino mais aberto, se você aumentar o desvio padrão, enfim. É um sino, mas são sinos diferentes. Não é porque é um sino que tem formato único. Mudou o vetor de parâmetros normal, é um sino diferente. E isso acontece com as outras distribuições também, obviamente. Então, ele diz qual é a melhor distribuição de probabilidade, diz os parâmetros dela e dá a quantílica para você. Então, ele já vai te dar o Value at Risk absoluto. Tá? Muito bem. Então, você simplesmente vai chegar, vai identificar qual é a melhor distribuição de probabilidade, a gente vai fazer isso na aula do dia 17, e vai chegar lá para ele e vai dizer, querido, ó, bota aqui 1% para mim, eu quero que tu me dê o valor crítico, ou 5%, em cima da best fitting. Quando você compara isso com a normal, você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, ele vai estabelecer um ranking das distribuições. Vai dizer, olha, a melhor distribuição que gera o melhor fit é essa. A segunda é essa, a terceira é essa. Então, ele vai te dar mais de um ranking até, dependendo da métrica que ele quer usar para os erros, para o fitting. A normal costuma ficar nesses rankings em 9º lugar, 10º, 15º. E, através do Jark-Bera, você percebe que você rejeita a hipótese nula de normalidade. Então, você identifica que não é normal, que precisa achar outra distribuição, identifica no ranking que ela não tem um fitting tão bom, corroborando o que o Jark-Bera sugere, acha qual é a melhor distribuição de probabilidade e ela vai te dar um R crítico. Você pode achar um R crítico da normal também, seja usando o EasyFit ou calculando no Excel. O valor vai bater, obviamente. Aí o que você vai perceber normalmente? Para 95%, o R crítico da best fitting tende a ser parecido com o R crítico com o Value at Risk absoluto a 95% da normal. Até aí, nem parece que vale a pena tanto esforço estatístico. Mas quando você vai para 99%, que é a ponta da cauda, aí as coisas mudam. Aí o R crítico, que você acha 99%, ou seja, que tem 1% só à esquerda, da best fit, tende a ser bem diferente da normal, tende a ser uma perda mais criteriosa, normalmente é uma perda maior do que a normal. Porque o problema da normal está justamente em modelar essas caudas com área pesada. Tá certo? Então, a 95%, você usar um Value at Risk gaussiano, nem é o maior pecado que você vai ter cometido na sua vida, mas a 99% muito provavelmente vai ser. E aí eu trago exemplos de papers que a gente vai apresentar para vocês. Bancos brasileiros, uma dissertação que foi defendida aqui na UFC, que se adequam bem a uma distribuição chamada logística. Índices financeiros mundiais, esse é um paper que a gente vai mostrar para vocês,
que acabou de ser aceito no Global Business Review, que eles se adaptam muito bem às distribuições Laplace e hiperbólica secante. E aí aqui um brainstorm desses últimos anos, porque achar a melhor distribuição de probabilidade, para mim, era algo básico. Se não fez isso, começou mal. Mas isso não é suficiente, porque finanças não é para amadores. Porque uma coisa que a gente vai perceber é que, além de você ter uma distribuição de probabilidade adequada, estatisticamente é o básico, em finanças, a gente percebe que a média e o desvio padrão dos ativos mudam. Então, tem toda uma literatura da década de 80, com Engel em 82, Bollerslev em 86, que fala que, olha, a média muda e isso a gente já poderia calcular através de um modelo ARMA, né? Um auto-regressive, né? Moving Average, né? Acho que é essa a pronúncia. Um modelo que você permite o teu retorno linearmente se comportar e depender não só de um intercepto, de um drift, mas como dos resíduos defasados e das próprias observações defasadas dele. Então, a gente pode achar um modelo ARMA e, a partir daí, simplesmente, em vez de sugerir um MI, uma média incondicional para o período seguinte, que é simplesmente uma média aritmética, a gente pode achar um MI-T, né? Uma média que se desloca ao longo do tempo, uma média condicional, através do modelo ARMA, tanto dentro da amostra como fora da amostra. E aí, quando você faz isso, você percebe que a média esperada, o ganho esperado para o primeiro dia é 1, o ganho esperado para o segundo dia fora da amostra é outro, e assim vai. E a literatura na década de 80 evoluiu para dizer que não só a média poderia mudar ao longo do tempo, mas principalmente o desvio padrão, né? Então, a gente tem toda uma literatura de volatilidade condicional, ou time varying volatility, volatilidade que muda ao longo do tempo. Então, em vez de a gente achar um sigma qualquer, a gente vai ter que achar um sigma Tzinho, um sigma que anda ao longo do tempo. E aí, dentre os modelos de volatilidade estocástica que existem, o GASH, talvez, da década de 80, seja o mais indicado, é pelo menos o mais usado, por assim dizer. E aí tem essa contribuição de 98 do De Vries, que faz o quê? Rapaz, eu vou pegar e vou colocar, em vez de usar o desvio padrão, lá na quantílica da gaussiana, por exemplo, eu vou usar o desvio padrão que anda. Eu vou substituir um parâmetro por um parâmetro time varying, um parâmetro que anda ao longo do tempo. E ele faz isso através do GASH, esse Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model, explora justamente o fato de que a volatilidade, as séries de retornos financeiros, costumam ser heterocedásticas e não homocedásticas. Heterocedásticas quer dizer o desvio anda ao longo do tempo. Então, melhor do que você usar o parâmetro de desvio padrão, é você usar um desvio padrão que caminha. E ele substitui o sigma T no lugar do sigma. Em 2006, uma contribuição do Cappiello, Shepard e Engel explora não somente o fato de que o sigma anda, mas o fato de que existe no mercado acionário, em alguns setores, isso é ainda mais forte. No setor bancário, por exemplo, no setor financeiro, há um negócio chamado contágio. Há uma literatura secular sobre contágio e integração financeira, ou até contágio e integração entre variáveis econômicas, mas em finanças especificamente, o ponto do contágio quer dizer o seguinte, em termos de saúde seria, eu dou um espirro aqui com uma gripe leve e você pega a minha gripe uma hora depois. Ou seja, é algo de relevância menor e de curto prazo. Então, um choque numa determinada bolsa pode gerar um choque na outra. Simples assim. Em poucos segundos, em poucas horas, em pouquíssimos dias. Ou seja, uma coisa de curto prazo que não necessariamente preocupa. A integração estaria associada mais a uma coisa de longo prazo. E aí não é uma questão de um choque, é
a tendência de uma bolsa estruturalmente afetar a tendência de outra bolsa. Isso pode ser mais grave, mais complicado. Em termos de saúde, seria eu pego uma doença respiratória muito grave e ela é transmissiva e passa para uma outra pessoa. Não estamos falando de uma gripe, mas é de uma doença mais grave. Muito bem. Então, assim, ele quis captar essa questão do contágio através do sigma-T. Como? O modelo GASH permite, na sua primeira versão, não. Sua primeira versão de 86 com Borlas-Lev, ela era na modalidade univariate. Ou seja, você fazia o desvio padrão de uma série aleatória, uma série, né, temporal, de uma variável qualquer, de um ativo. Você modelava o desvio padrão dela ao longo do tempo, olhando só para ela. Só que começou a haver, anos depois, o multivariate GARCH, ou seja, você pode modelar o desvio padrão de uma série e de outra série, assumindo que uma influencia a outra. Se for para duas séries que você acha que não tem nada a ver uma com a outra, o resultado multivariado não deve ser muito diferente do univariado, e se for diferente, é espúrio, porque são séries que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Variação do preço da banana com a variação do Ibovespa. Eu acho que não tem muito a ver. Eu nem vou para o multivariado. Eu gero o sigma-T univariado da bolsa e o sigma-T univariado da banana. Simples assim. Mas se são ativos que eu acho que tem contágio, a literatura me sugere que haja contágio, tem evidência empírica para isso. Eu vou gerar o desvio padrão que caminha das duas, levando em consideração esse contágio através de um GASH multivariado. Essa foi a contribuição do Cappiello, Shepa e Engel em 2006. Em 2009, dentre outros papers, o Lee sugeriu não só fazer o desvio padrão andar na fórmula da quantílica, mas fazer a média andar. E para a média andar, um modelinho ARMA resolve. Isso é econometria 1, é bem básico, a gente vai explorar melhor isso aqui na aula do dia 17. Contribuições mais recentes, nossas aqui, da UFC, de professores e alunos de programas de pós-graduação, em 2015, no Empirical Economic Letters, a gente juntou essa literatura. Olha, eu concordo que os ativos têm a média que andam, então eu vou colocar um ARMA para captar isso. O desvio padrão da série também anda, eu vou captar isso através de um GASH. Então, vamos lá. Eu vou captar o fato de que ela anda, né, através de um ARMA. Vamos fazer melhor aqui, né? Muito bem. Eu vou captar isso. Eu vou captar o fato de que a média anda através de um ARMA. Vou captar o fato de que o desvio anda através de um GASH. Aqui, ó. ARMA, GASH. Só que eu não vou fazer isso numa quantílica da normal. Eu não vou simplesmente botar um T aqui e botar um sigma T aqui. Eu vou fazer isso na Best Fit. Eu vou fazer o vetor de parâmetros da Best Fit andar. Não dá para fazer isso com toda a distribuição de probabilidade. Mas Deus nos abençoe, a gente achou distribuições de probabilidades que fitam muito bem os dados, como a logística, a Laplace, hiperbólica secante, e elas permitem o Mi e o Sigma andarem, porque a gente sabe fazer a média e o desvio padrão andar através do ARMA e do GASH. Então, a gente tem o que a gente chamou de ARMA, GAST, Best Fit. E aí, 5 anos depois, e eu fecho a nossa aula com essa contribuição e com essa experiência de vida acadêmica, um trabalho que foi uma dissertação do Ronald, orientada pelo Jaime, orientada por mim, um trabalho que acho que já tinha aí uns 5 anos, que estava pronto, 5, 6 anos, acho que ele é de 2014, algo do tipo, e ele foi realizado ao longo do ano 2013, 2014,
E a gente fez, e desde a defesa do Ronald, a gente sentiu muita dificuldade de conseguir explicar. É um assunto que vai se tornando aranhado, porque a gente botou a média para andar através do ARMA, o desvio padrão para andar, substituiu isso aqui na Best Fitting, que era o que o paper anterior já tinha proposto fazer, só que quando a gente acha esse gasto aqui, ó, a gente faz isso através do multivariate, captando o contágio que o Cappiello et al. Tinha dito para a gente fazer em 2006. Então, assim, tem um bocadinho de conta por trás, tem um bocadinho de econometria por trás, e a gente não conseguia se fazer entender. E eu lembro que desde a defesa do Ronald, o paper causou uma estranheza, e na defesa havia doutores em economia e havia estatísticos. E talvez pela nossa escrita, já em inglês desde o começo, ou pela complexidade, Jesus, mas era difícil, né? Então, a gente reescreveu algumas vezes. Pediu para amigos nossos, amigos do Jaime, que estavam lá em Chicago na época, junto com ele, para relerem e reescrever junto com a gente, mas não tinha jeito. E esse paper, ele foi submetido e tomou 16 rejects. E aí, na 17ª submissão, ele foi aceito, né? Então, ele está lá na página da Global Business Review, está publicado nessa versão online, first, né? Primeiro, ainda, acho que a print só ano que vem, não é? E é uma contribuição que nós consideramos realmente assim um marco nessa literatura, porque a gente tenta não fazer uso de premissas equivocadas. A gente incorpora o efeito de contágio. É óbvio que isso aqui só vai servir para determinadas amostras de ativos, onde contágio é importante. Por isso que a gente aplicou para índices setoriais do setor bancário ao longo do mundo. Tipo, o setor bancário canadense pode estar reagindo a um choque no setor bancário americano. Então, a gente fez isso para os maiores setores bancários do mundo, né? E uma bênção, de fato, divina, está publicado esse paper, que é um dos que a gente vai certamente explorar na aula que vem, porque ele dá um bom fechamento dessa matéria, e ele, como eu falei, flexibiliza várias premissas equivocadas, do tipo, desvio é constante, não é. A média é constante, não é. Não há contágio, há sim. A distribuição melhor é a normal, não é. Então, a gente permite o modelo respirar e incorporar todas essas flexibilidades ao mesmo tempo. Por isso que ele acaba sendo tão complicado. E os resultados de backtesting são maravilhosos, né? Não só estatisticamente, intuitivamente ele é melhor, como o resultado fica muito bom. Bom, vou fechando essa aula aqui de quadro por aqui, tá? E agradeço aí demais a todos pela audiência, né? Imaginando aí que deu para ter uma boa noção, tá certo? E muito bem, pronto, era isso que eu queria. Agradeço a você, desejo saúde como sempre, e na aula do dia 15, a gente vai ver aí os papers e resultados aplicados para o Brasil e para outros mercados. Vai ser uma aula bem interessante para você, e quando você for ler esses papers, essa aula vai te ajudar muito, tá bom? E vai ajudar a entender melhor a matéria, e dia 17 a gente mete a mão na massa, tá joia? Até mais, eu vou encerrando aqui a nossa gravação por aqui. Até mais.